Bom, Elvio, muito obrigado pela tua pergunta, que me dá a oportunidade de aclarar melhor, inclusive, a minha atitude que eu tomei, né? Essa questão de tomarmos uma posição firme afeta a todos nós, principalmente nós, cientistas, que somos servidores públicos, como vocês bem sabem, né? Quando eu dei aquela resposta contundente ao presidente, recebi a mensagem de um grande amigo meu que falou: Puxa, Galvão, tu exageraste na resposta do Bruno. Mas ele não sabia, agora vou dar o procedimento do que ocorreu. Na verdade, os ataques ao INPE começaram logo no início do governo Bolsonaro. O primeiro grande ataque do ministro Ricardo Salles já foi em 15 de janeiro de 2019, quando ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que o dado sobre desmatamento produzido pelo INPE não eram suficientemente exatos, corretos, para que o IBAMA tomasse as contramedidas. Daí já foi a primeira afirmação que eu chamo de negacionismo, porque ele jogou por baixo do tapete totalmente o decréscimo que eu mencionei naquele gráfico, do desmatamento de 2004 a 2012, que foi feito, começado pela ministra Marina Silva, usando exatamente os dados do INPE, um sistema que ela pediu que o INPE desenvolvesse. Né? Então, ele mentiu. Bom, houveram vários ataques, não vou entrar em detalhe, mas aí é que eu digo, a primeira coisa que os cientistas, nós servidores públicos devemos fazer, devemos responder usando a metodologia científica e também a conduta ética de um servidor público. Então, o que eu fiz? Respondi a todos com relatórios e documentos que eram enviados ao ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Eu tinha que enviar a ele, porque ele era o meu chefe imediato. Todos. Está tudo documentado, mais uma grande quantidade de documentos. Nunca tive uma resposta. Nunca tive uma resposta. E quando chegou em 2 de junho de 2019, quando o general Heleno, Augusto Heleno, disse numa entrevista à BBC que os dados do INPE estavam sendo manipulados para prejudicar a imagem do governo no exterior, eu também não fui à imprensa. Eu fiz um ofício detalhado ao ministro Marcos Pontes, explicando como funcionava o sistema do INPE, dizendo inclusive a ele que provavelmente esses ataques que o INPE estava sofrendo, no começo eu pensava que era só do ministro Ricardo Salles, mas depois veio do Augusto Heleno, veio da ministra da Agricultura, que até acho que uma senhora razoavelmente sensata, mas começou a atacar também. Eu falei, provavelmente esses ataques estão sendo feitos porque eles não conhecem o sistema do INPE. Então, eu proponho ao senhor que abra novamente um canal de diálogo entre o INPE e o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, como sempre houve nos governos anteriores, e foi muito utilizado tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula e Dilma depois, que abra o mesmo canal para eu explicar o que acontece, inclusive se eles quiserem, o INPE pode desenvolver sistemas para eles, em particular, para analisar os dados. Elvio, nenhuma resposta. Então, eu percebi que o que estava acontecendo era que esse negacionismo, esses ataques estavam usando para destruir a respeitabilidade do INPE. Por quê? O INPE tem um prestígio internacional enorme. Os dados do INPE sobre desmatamento, como eu disse, foi considerado pela revista Nature o melhor que existe no mundo. E aí eu falei, bom, agora eu entendo o que está acontecendo. O governo está vendo o INPE como uma pedra no sapato que está expondo resultados que contrariam o que ele está dizendo. Está expondo a política destrutiva que eles estão fazendo com relação ao meio ambiente. E esses ataques vão continuar. E aí, quando o presidente Bolsonaro me atacou, dia 15 de julho de 2019, aí eu parei 12 horas para pensar em dar resposta. Eu falei, eu tenho duas possibilidades. Ou eu fico calado, falo com o ministro de Ciência e Tecnologia outra vez e faço uma resposta e tento
acertar os ponteiros com eles, né? Ou eu reajo de uma forma contundente. Ora, aí eu pensei, se eu ficar calado, os ataques no INPE vão continuar. E provavelmente eles vão me botar para fora do mesmo jeito, né? Então eu tenho que dar uma resposta contundente para trazer o INPE à imprensa, levantar a nível internacional a questão da Amazônia. Eu sabia que a minha resposta ia ter uma certa repercussão internacional, porque durante 3 anos eu fui membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física, então o que eu ia dizer ia ter repercussão, eu sabia que ia perder o emprego, e aí eu segui, nessa hora, eu segui exatamente que de São Paulo, uma pessoa não pode fugir do bom combate. E aí que eu digo a todos os meus companheiros, ora, nós devemos agir cientificamente, como servidores públicos, mas quando chega a uma questão, um ponto de não retorno, e para salvar a ciência brasileira e nossas questões, temos sim que enfrentar da forma mais contundente possível.